falar um pouquinho então sobre o Womb Awakening. Então, Womb é a palavra em inglês que significa ventre, Awakening significa despertar. E esse foi um livro escrito pelo Asra e pela Seren, que são meus professores até hoje. Hoje eu estou na escola de magia da Seren e estou na Universidade de Biomancia do Asra, estudando com eles ainda. São pessoas, assim, sensacionais que eu conheci no meu caminho, e eu procuro trazer o conteúdo deles aqui para o Brasil, porque eles falam inglês, né? O Asra já deu 2 cursos aqui para nós, vários de vocês já fizeram também, sobre a biomancia, e a série nós estamos namorando para trazer ela para cá também. Então, assim, esse livro, isso o próprio Asra fala, que ele e a série, eles tiveram uma experiência de Horazes, que é a experiência do despertar uterino, ou melhor, da iluminação uterina. Então, se a gente pensar que tudo que foi ensinado para nós dentro das filosofias já espirituais, inclusive no próprio yoga, que a iluminação é algo que você se enche de luz e é para cima, é do topo da cabeça para cima, quando a sua mente se encontra com a mente de Deus. Vamos inverter isso e entender que quando o nosso útero se funde com o útero de Gaia, que é a nossa mãe terra, que tudo que está no nosso corpo vem da terra, não tem nada que vem de outro lugar. A gente também vive um estado de iluminação, só que a iluminação uterina, e o útero ele é naturalmente escuro. Então, em 2012, o Asra e a Seren se encontraram, eles tiveram essa reunião de almas gêmeas, de chamas gêmeas, de contratos de almas que foram feitos em outros planos e que se realizaram aqui na matéria. E depois de muitos anos, acho que uns 5 anos, eles publicaram esse livro. Então eles falam que o livro Awakening, ele é uma escola de mistérios dentro de um livro, porque eles conseguiram puxar vários fios. Tudo isso que a gente está falando de ventre são coisas que foram se perdendo, sendo obscurecidas, sendo esquecidas, sendo removidas. E aí as várias linhagens de várias escolas da Terra, cada uma foi segurando uma parte, foi ficando tudo meio fragmentado, como eu vou mostrar alguns símbolos para vocês. E eles, de alguma forma, conseguiram dar uma reunida nisso. Então aqui eles trazem essa sabedoria toda, falando sobre o despertar do ventre, da consciência uterina. E eles dizem que o despertar da consciência uterina e do ventre é a medicina que o mundo precisa. Olha que bonito. Então eles trazem que a gente está precisando retornar para essa origem, a gente está precisando descender e reconectar as nossas raízes com a Terra, de uma forma assim, energética mesmo, de forma que o nosso campo bioenergético esteja em conexão com o campo bioenergético da Terra. Então agora a gente está estudando muito sobre a força magnética, por exemplo, que ela reside no nosso assoalho pélvico, e o quanto que isso é importante para a gente fazer as nossas novas criações. Então, sobre o Womb Awakening, dentro do livro tem várias sessões trazendo diversos aspectos dessa consciência uterina. Eles falam muito sobre sangue menstrual. Eu quero trazer uma palavra sobre isso também. Então aqui, olha, para começar, a gente precisa urgentemente fazer as pazes com o escuro. E o escuro, tem uma outra frase que eu gosto de dizer, que eles que falam, que é o seguinte: tudo que é feminino foi demonizado. Então o escuro não ia ser diferente. As deusas também não ia ser diferente, o corpo não ia ser diferente, o sangue não ia ser diferente. Tudo que é feminino foi demonizado. E o escuro é feminino. E é dentro desse escuro que a vida é gerada. Então aqui eu coloquei uma imagem das geometrias sagradas, aqui o círculo, depois 2 círculos formando a Vesica Piscis, que é essa geometria da união sagrada de Maria Madalena, que traz esse portal da vida aqui, da Ione, por onde você atravessa entre os mundos.
seguindo aqui, acrescentando mais círculos, quando a gente chega em 7, a gente tem a semente da vida, que é essa geometria aqui, que é o símbolo do meu espaço aqui do Templo das Artes Femininas. E juntando 19 círculos, a gente tem essa configuração, que é a flor da vida. Então, olha como as geometrias sagradas, tudo elas remetem à natureza, e tudo ao feminino. É flor, é semente, é o peixe aqui, a bexiga do peixe, chama isso daqui. E aqui ao lado, a gente está vendo formas de galáxias, sendo que esta galáxia giratória em espiral é a galáxia que a gente vive. Tem várias galáxias em espiral, nós vivemos numa delas, que é a Via Láctea. E que esse mesmo movimento, tanto que foi descrito na geometria, quanto que aparece no macrocosmos, na famosa expressão, assim como é em cima é embaixo, assim como está fora é dentro, a gente tem aqui, ó, isso daqui são os estágios de evolução de um óvulo fecundado. Então aqui tem um espermatozoide, aqui tem uns fiozinhos aqui, o espermatozoide entrando. No momento que ele entra, ele se divide em dois, o óvulo da mãe, da mulher. Não tem uma gota de sangue do homem que participa do processo de criação de um bebê. Todo o sangue vem da mãe e o corpo vem da mãe. O espermatozoide não participa com matéria celular, ele só entrega a informação genética para essa vida acontecer. Então, o corpo, nós aqui, trilhões e trilhões de células nesse corpo totalmente estruturado, organizado em diversos sistemas, órgãos e camadas, tudo isso veio de dentro de uma célula. Nosso corpo é um grande óvulo, na realidade. Porque o óvulo se dividiu, e se dividiu, e se dividiu. Na verdade, não é uma divisão, é uma multiplicação, né? Ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, essa mesma geometria que a gente vê na formação da semente da vida e da flor da vida acontece microscopicamente quando nós somos concebidos, em questão de horas. A gente se transforma na própria flor da vida. E tudo isso acontece dentro do escuro e dentro do ventre. Ou, como a gente gosta de falar, da ventre. Às vezes eu uso a ventre, às vezes eu uso o ventre. É para bagunçar um pouco assim, as nossas referências mesmo, para a gente ir chamando de feminino aquilo que é feminino também. Então, essas pazes com o escuro, tudo que é feminino a gente usa para falar uma coisa negativa. Então, a gente fala, tô no fundo do poço, tô na escuridão, tá negro, né? Ainda é meio racista ainda por cima. Então, a gente acabou criando essa forma de falar, mas isso tudo foi uma campanha muito grande que foi feita com a gente. E aí, esse escuro, o escuro é o lugar do ventre, é o lugar onde as sementes são colocadas dentro da terra para se transformar em grandes árvores. Uma árvore também, ela é uma semente, ela dá uma árvore. E isso só acontece quando está dentro de um ventre. Por isso que essa história de ventre artificial, a gente fica questionando muito, não só a parte ética, como a parte psicológica, emocional, energética. Mas já se faz inseminação artificial, né? Então, não sei, o homem tá se transformando em Deus aí, vamos ver o que ele vai criar com isso. Tem uma diferença entre escuridão, no sentido de ser um lugar de aconchego, é o lugar da noite. Quando a gente dorme, a gente não dorme no escuro. E se a gente não estiver no escuro, a gente não produz melatonina, que é um hormônio assim, mestre nosso. Então, o que foi demonizado é a parte negativa. Se fala de sombra, é a sua sombra, como se a sombra fosse uma coisa negativa, uma coisa que você quer se livrar da sombra. Você quer se cortar, separar. E a gente está aqui nesse lugar uterino, lugar uterino é um lugar de inclusão, de abraço, de sustentação e de
é um colo, é um ninho. Então a gente precisa entender isso, que os nomes que a gente dá para os nossos momentos de desafio, que são os momentos alquímicos que a gente passa na vida, que são os momentos que nos testam as nossas capacidades, que nos mostram a nossa força, ou não, que mostram a nossa fraqueza, o que a gente está concordando em aceitar ou viver, ou se diminuir. Esses são os momentos de alquimia, só que se chamou isso de negro, escuro, sombra, treva, e tudo isso é feminino. Então é muito profundo o estrago que isso faz na psique, porque não é uma coisa consciente, tá no nosso inconsciente tudo isso. Por isso que a gente precisa fazer as pazes com esse escuro, perceber que é o escuro que nos carrega à noite para que a gente possa dormir e descansar. O escuro é um lugar de descanso, é um lugar de regeneração. Sem essa regeneração biológica, a gente não consegue prosseguir na vida. Quantas vezes a gente vai dormir com a cabeça cheia de pensamentos, de repente a gente acorda e tá outra pessoa. Quem fez essa magia? O que aconteceu quando a gente estava dormindo? É a magia do escuro. E da mesma forma, quando a gente está gestando algo dentro de nós, a gente está com esse espaço uterino ativado, ou menstruando algo em nós, porque a menstruação também, o ventre é esse lugar totalmente ambíguo. Ele carrega a vida, ele carrega a morte também. A gente sabe morrer porque a gente menstrua. Isso é muito profundo, porque a vida é feita de espirais, não é linear. São espirais e momentos, e ciclos, e transformação, em cima de transformação, em cima de transformação. E quem ensina isso pra gente é a ventre, é essa capacidade de morrer e de renascer. Nunca aconteceu de a gente menstruar e nunca mais menstruar de novo. Então, o fato da gente menstruar todos os meses é um sinal de que a vida está se renovando dentro de nós. É muito profundo isso.